Shalom, a paz de Cristo, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o vosso irmão Pedro Jimba. Mais uma vez, estamos de volta para mais uma série. A sexta parte da nossa série, Que Rei é Este? Tem sido para mim dias, vamos dizer assim, competitivos. Porque todos os dias temos que ler, temos que estudar, encontrar e pedir uma palavra de Deus para estarmos aqui fazer essa gravação. E outra coisa, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho aí, que toda vez que tiver alguma novidade, algum vídeo novo, para tu ser avisado. E todas as vezes a gente vai ter sempre alguma série para fazer. Estamos começando com esse e outras vezes a gente vai fazer umas outras séries, mas naquilo que Deus falar conosco. Hoje nós vamos continuar a falar do livro de João, mas só que vai ser no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. Diz assim, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. No livro anterior, acho que é a quinta parte, eu falei o porquê que eu estou usando sempre o livro de João, porque para mim é um livro maravilhoso, e eu vou explicar aqui mais ou menos. Bom, aqui nós vamos encontrar João começando o seu livro diferente dos outros evangelhos. O evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, esses três evangelhos, eles começam com a genealogia, principalmente Mateus. Mateus começa a genealogia. Marcos vai falar mais um pouco da família de Jesus. Lucas vai detalhar com ênfase algumas coisas que não foi dito em Mateus. Lucas vai trazer com mais ênfase, com mais detalhe, por ser ele sendo um médico, alguns milagres que Jesus fez. Lucas vai ser mais detalhista por ser um médico. E João aqui, ele já começa a falar de Jesus. Em Mateus, a gente vai encontrar que fulano gerou fulano, e fulano depois gerou fulano. Mas em Mateus, em João já vem falar, já vem apresentar Jesus. João já vem dizer que no princípio era o Verbo. O Mateus, especificamente, ele vem escrever para os compatriotas judeus que Jesus era de Nazaré e havia se cumprido a profecia do Antigo Testamento falado de Isaías. Isaías havia profetizado Jesus e Mateus ele vem escrever para os compatriotas judeus dizendo que se cumpriu a profecia que Jesus era o Nazareno. Marcos escreve aos romanos atarefado. Enquanto Mateus enfatizou o caráter do rei, Marcos apresentou Jesus como um servo. Repito, enquanto Mateus ele vem apresentar Jesus como um rei, Marcos ele vem mostrar Jesus como um servo. Quando chegamos em Lucas, vamos encontrar que Lucas escreve para os gregos, lhe apresentando Jesus como filho do homem. Então, e quando a gente chega no quarto evangelho, que é o evangelho segundo João, João ele apresenta Jesus para os filhos de Deus. Em outras palavras, João apresenta Jesus para os filhos de Deus, para mostrar aos gentios. Vamos lá, eu disse que Mateus ele apresenta especificamente para os compatriotas judeus. Marcos escreve para os romanos. Lucas escreve para os gregos. Então, todos os três evangelhos estavam sendo especificados para um tipo de povo, para uma classe de pessoas. Quando a gente chega
em João, ele escreve para os gentios, escreve para os gregos e também para os filhos de Deus. Então João está globalizando Jesus. João está falando para os judeus, João está falando para os compatriotas, João está escrevendo para os romanos, João está escrevendo para os gregos, João está escrevendo para os gentios, João está escrevendo para todo tipo de classe de pessoa. Por isso, a Bíblia no livro segundo o Evangelho de João, ele começa que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Então João apresenta Jesus como filho legítimo de Deus. Enquanto os três evangelhos escreviam da vida de Jesus, João vem a descrever os acontecimentos de Jesus. Vou repetir. Enquanto os três evangelhos vêm escrever a vida de Jesus, vem falar de Maria, vem falar de quem é Jesus, vem falar de quem foi o pai de Jesus, vem falar quais foram os irmãos de Jesus, fala um pouco de João Batista. João, ele já vem escrever dos acontecimentos de Jesus. Dos acontecimentos de Jesus, por quê? Porque no livro que nós lemos, ele diz assim: e todas as coisas foram feitas por eles. Todas as coisas foram feitas por ele. Então João já vem apresentar Jesus como alguém que faz. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então João já vem apresentar Jesus como alguém que faz. Não é apenas, João não vem apresentar Jesus como uma criança. João já vem apresentar Jesus como um Deus que faz. Por quê? Porque João está vindo apresentar para os gregos, para os romanos, para os judeus, para os gentios, para todo tipo de classe de pessoas. João está vindo apresentar Jesus, o que faz, aquele que não fica parado. Nos três evangelhos nós encontramos a história da multiplicação de pão. Nos três evangelhos nós encontramos a história da multiplicação de pães. Mas em João, nós vamos encontrar que Jesus é o pão da vida. Vou explicar melhor. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas estão preocupados a falar sobre o milagre da multiplicação de pão, João está escrevendo mostrando que Jesus é o pão da vida. Então João está preocupado a colocar Jesus para você, enquanto Mateus, Marcos e Lucas estão preocupados a mostrar o milagre de Jesus para nós. Em João, então, João quer mostrar para nós quem é Jesus. Jesus é o pão da vida. É isso que João vem mostrar para nós. O Rei Jesus não é apenas um verbo que se fez carne, também é um pão que dá vida. Não é apenas um verbo que habitou entre nós, também é um pão que alimenta e quando comemos desse pão nunca mais teremos fome. Então é isso que eu disse, enquanto os três evangelistas estão preocupados a falar, a escrever da vida de Jesus, João está preocupado a escrever, a relatar os acontecimentos da vida de Jesus. Eu disse que em João nos encontramos que Jesus é o pão da vida. Assim como as nossas palavras revelam que o que se passa na nossa mente, Jesus também é a revelação daquilo que se passava na mente de Deus. Vou explicar. Aquilo que nós falamos revela o que se passa na nossa mente. Quando nós gostamos muito de uma coisa, a gente fala. Então é aquilo que está na nossa mente. E Jesus é a revelação de Deus, das palavras de Deus, ou Jesus é a revelação daquilo que se passa na mente de Deus. Então o que eu quero te dizer é que o pensamento de Deus foi revelado por Jesus. Por isso a Bíblia vem dizer que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E diz assim no versículo 1, que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então escute aqui, entenda isso.
assim como as nossas palavras revelam o que nós somos, ou o que se passa na nossa mente, Jesus também é a palavra revelando o que se passava na mente de Deus. O que se passava na mente de Deus? O que se passava na mente de Deus é ver um mundo salvo, é ver um mundo salvo, é ver o homem voltado para Deus. Então foi isso que Jesus veio para fazer. Jesus veio para resgatar o homem que está perdido, para trazer até Deus. Jesus veio para salvar o mundo. Então aquilo que se passava na mente de Deus foi revelado por Jesus. O que eu quero te mostrar é o seguinte: se você ainda não sabe o que Deus pensa para você, quero te dizer, o que Deus pensa para você é que você seja salvo, é que você tenha uma vida magnífica com Deus. Por quê? Porque quando Jesus veio aqui, Jesus veio para salvar, libertar e nos levar para o céu. Então a mente de Deus já foi revelada por Jesus. Se você ainda não conhece o que Deus está pensando de você, então olha para Jesus, olha para a Bíblia, você vai entender o que Deus está pensando de você. Jesus também é o Verbo de Deus que revela a sua mente e seu coração. Por isso ele disse que quem me vê ao Pai, vê também a mim. Então aquilo que se passava não só na mente de Deus, mas também no coração de Deus, foi revelado por Jesus. Por isso, Jesus ele disse, Deus é amor. Então, irmão, escute aqui, o amor de Deus que estava na mente, que estava no coração dele, foi revelado por Jesus na cruz do Calvário. Então, Jesus revelou a mente de Deus. Jesus é a última palavra de Deus para a humanidade e ele é o ápice da revelação divina, tá entendendo? A última revelação que se faltava para a humanidade é a revelação de Jesus, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E essa revelação é o ápice da revelação divina de Deus. João é o único que emprega o Verbo como título de Cristo. João é o único que revela o Verbo como o título de Cristo. As nossas palavras são a maneira de como nós se expressamos. Por isso, Cristo, como palavra de Deus, diz que é a verdade e a vida. Vou repetir, que a nossa palavra são como nós, são como maneira como nós nos expressamos. Por isso Cristo é como a verdade e a vida. Então, as palavras de Deus é Cristo e Cristo é a verdade, é a vida. Eu vou ler, para terminar, eu vou ler Salmos de número 33, versículo 9. Diz assim: porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Então, o que Deus falou se revelou. O que Deus falou apareceu. O que Deus falou se fez. O que Deus falou existe. O que Deus falou até hoje existe. Jesus é o Verbo que existia desde o princípio. Não por ter um princípio, mas porque Ele é eterno. Que Deus abençoe. Nós vamos continuar essa palavra no nosso próximo vídeo. No 7º vídeo nós vamos continuar essa palavra. Que Deus abençoe você. Deus abençoe a tua família. Até o nosso próximo vídeo. Shalom.